Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade, né, àquilo que a gente estava abordando ontem, né? Ontem a gente entendeu um pouquinho, né, como que a sociedade ela enxerga o cristão, né? E até para trazer um breve resumo, né, quando a gente pensa na sociedade, né, e pensa em como que ela enxerga o cristão, é muito através da antropologia que a gente vai encontrar essas respostas, né? Porque essa é a ciência humana que se propõe a estudar como que as diversas relações, né, elas se desdobram. E o desafio que a gente encontrou ontem, né, é que diante da antropologia, esperei, voltando, diante da antropologia, né, a gente vai perceber que somos apenas mais um diante da sociedade, né, mais um grupo, mais um indivíduo, né, e aí o desafio é como ser mais do que um, né, como ser além do mais um, né. E aí o que a gente chegou não exatamente numa conclusão, né, em como a gente deve se portar, né, mas no entendimento que diante da palavra de Deus, né, é, nós somos agentes de transformação. E isso vai afetar bastante como que a gente, né, como cristãos, vamos enxergar a sociedade, né, que é como o que é o tema que a gente vai explorar hoje, né. Hum, quando a gente olha para os desafios que a gente tem, né, na hora de parar para refletir como que a nós cristãos devemos enxergar o mundo, né, a gente vai passar com certeza diante das conjecturas que a gente abordou ontem, né. Então, a gente como cristão vai enxergar a sociedade também como essa complexidade de relacionamentos, né. E o interessante é que quando a gente vai para a palavra de Deus, né, a gente vai encontrar aquilo que até a gente já conversou um pouquinho ontem, né, mas que a sociedade ela é então alvo da missão de Deus, né. Porque diante da Bíblia a gente vai se deparar com a realidade de que a humanidade, né, ela está debaixo da influência do pecado, né. E que o desejo de Deus é redimir a humanidade. Então, diante disso, né, nós como cristãos vamos entender que a sociedade, ela é esse alvo da missão de Deus, né. Então, essa é a principal forma como nós, cristãos, devemos enxergar a sociedade diante dessa perspectiva de missiologia, né, de entender qual que é a missão de Deus. Então, a sociedade como sendo o alvo da missão de Deus, né, o alvo da redenção, da obra redentora de Jesus Cristo, né, apresenta alguns desafios, né. E o principal é justamente a gente entender o que que é missiologia nesse contexto, né, o que que é
do que se trata a missiologia, né? E como eu acabei citando ontem, né, a missiologia, ela vai ser o ramo da teologia que procura estruturar o que é missão, na perspectiva bíblica, né? E o que a gente vai encontrar é que a missão de Deus, ela tem alguns aspectos, né? Primeiro que ela é de Deus, no sentido de que o Senhor não só é dono da missão, mas como ele é o principal agente, é quem realmente executa a ação, né? E aí a gente tem o desafio de perpetuar essa missão de Deus, né? Continuar e ser instrumento de Deus para a propagação do evangelho, né? E quando a gente para pensar dessa perspectiva, né? Dessas duas perspectivas de que a missão, ela primeiro é de Deus e é Deus quem executa, né? A gente começa a entender melhor quando Jesus, ele realmente nos comissiona, né? Quando a gente vai ler ali em Mateus, quando a gente vai ler em Marcos, em que a gente encontra palavras como toda autoridade me foi dada, portanto vão, ou ide, né? Pregai o evangelho. É nesse sentido de que a obra redentora de Jesus Cristo, ela vai continuar através das nossas vidas, né? E aí a principal forma como essa missão ela vai acontecer é justamente quando a gente obedece, né, ao chamado do Senhor e permite que o Espírito Santo age em nossas vidas. Porque é através da obra redentora na nossa vida e através da ação do Espírito Santo na nossa vida que a gente vai, de fato, dar continuidade à missão do Senhor, né? É que eu vou usar realmente mais como um quadro branco, que deixa anotações permanentes. Mas, de novo, aspectos importantes que a missiologia bíblica vai apontar. A missão, ela é de Deus e é Deus quem executa. E um passo que a gente pode dar para trás é entender, inclusive, que nós somos fruto da missão de Deus. A nossa redenção, nós como filhos de Deus, nós fomos alcançados porque alguém, em algum momento, entendeu profundamente a comissão, né, o ID, a, a, a missão de Deus, entendeu que é Deus quem executa, né, e através dessas vidas que a missão de Deus, ela se cumpriu na nossa vida, né, no sentido de que o evangelho foi pregado e ele começou a gerar transformação, né. Então, nós fomos também alvos da missão. E aí entender que a missão ela é de Deus, ela ganha uma perspectiva um pouco mais pessoal, porque daí o chamado do Senhor, a comissão, ela não se torna simplesmente uma ordem que a gente deve obedecer, mas aí ela acaba se tornando uma resposta natural,
Porque se nós fomos resgatados pela missão do Senhor, a coisa mais natural que deveria existir no nosso coração é o desejo de que outras pessoas sejam de igual forma redimidas pelo Senhor. E aí o ID, a grande comissão, acaba se tornando um convite irrecusável. E esse convite irrecusável, ele se torna ainda mais irrecusável quando a gente entende que essa missão que é de Deus e é executada por Deus, ela não depende da gente, não depende da nossa capacitação, não depende das nossas habilidades, não depende de nós. Ou seja, de uma certa forma, a gente não tem desculpa para não se envolver, não fazer parte dessa missão do Senhor que foi responsável por nos resgatar. E aí o que fica, o que a gente precisa entender é que a missiologia vai dizer que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. E aí a gente tem o evangelismo como a principal forma da gente carregar essa missão. E quando eu falo sobre evangelismo, né, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, o que precisa ficar claro é que é o evangelho integral, que é o poder de Deus para a salvação, né? E que o que é interessante é que o evangelho, como sendo o poder de Deus para a salvação, ele vem do Espírito Santo. Porque é o Espírito que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o poder do Espírito Santo, é esse poder que é o Evangelho do Senhor, que atua. Essa é a ferramenta que a gente tem. E aí começa a tomar algumas formas interessantes, porque quando a gente fala da ação do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente precisa começar a ficar claro que é através das nossas vidas que o Evangelho ele é demonstrado, né? Porque nós fomos e estamos sendo restaurados e redimidos pelo Evangelho, né? Então, a santificação é esse processo em que o Evangelho, o poder de Deus, vai destruindo o pecado nas nossas vidas. Então, o evangelismo em si, ele não se trata de uma ferramenta, de uma metodologia, não é a ideia do livro sem palavras, não é uma peça de teatro, não é uma música. O evangelismo é a demonstração desse poder, que é o evangelho. Então, quando a gente fala de evangelismo, essas aqui são algumas formas, algumas estratégias que a gente pode até usar para chamar atenção.
Mas a grande realidade é que o evangelho mesmo, ele é demonstrado através das nossas vidas. Então, quando a gente demonstra, quando a gente testemunha de áreas da nossa vida que foram redimidas pelo evangelho, a gente demonstra para as pessoas, né, que há esperança, que o poder do evangelho é capaz de transformar. E é através dos nossos relacionamentos que a gente vai abrindo brechas, né, para que o Espírito Santo demonstre cada vez mais. E quando a gente para pensar, né, nessa questão, né, de novo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que é o Espírito Santo que conduz tudo isso, né? Uma das principais ferramentas que o Senhor usa, além dos nossos testemunhos, são as manifestações. E é interessante que essas manifestações, elas normalmente ocorrem quando a gente cria um ambiente propício para isso. Então é muito mais a respeito daquilo que a gente vive do que, de fato, do que a gente fala, do que a gente tenta de alguma forma demonstrar para as pessoas. Por que que eu estou falando tudo isso? Para dizer que o evangelismo ele não é exclusivo para evangelistas. Evangelistas vão ter brilhantes ideias de como usar estratégias, né, de como usar ferramentas para falar do amor de Deus, para falar do evangelho, né? Mas o poder de Deus, o evangelho manifesto de verdade, ele não depende dessas estratégias, ele não depende das palavras. As palavras são um meio de confirmar aquilo que as pessoas veem em nossos corações, né? Então não é incomum a gente ouvir testemunhos de pessoas que foram tocadas, né, pela conduta mesmo de alguns irmãos, né? Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi lá na Indonésia, quando eu fui fazer a viagem junto com o pastor Marcelo. Era um testemunho de um homem que ele se converteu ao evangelho, né? Seguia o islamismo, né? E não era exatamente tão praticante assim, mas da cultura da criação dele, ele tinha um grande desprezo pelos cristãos, né? E o Senhor foi conquistando o coração dele a partir de um relacionamento que ele fez com um xará. Mas a parte mais interessante é que a vida dele foi transformada, foi tocada de um jeito que ele se sentiu não só constrangido, mas entendeu o papel dele dentro da missiologia e do evangelismo, né? E o contexto dele é que ele tinha fugido do seu país de origem. E uma parte da família dele, da parentela, tinha ficado ainda nesse país que ele foi, né, desse país que ele fugiu, né? E em algumas vezes, entrando em contato com a família por telefone, ele tentava evangelizar. E aí ele falava, usava palavras, né? Tentava de alguma forma conquistar o coração da parentela, né? Em especial, uma irmã simplesmente falou: ó, por favor, nunca mais fala desse Jesus para mim. De uma forma até um pouco mais contundente, né? Essa irmã, ela fez esse pedido para que o evangelho não fosse mais pregado para ela, né? Só que aí, depois de um tempo, essa pessoa, essa irmã, ela foi passar um tempo na casa desse irmão, que aí já estava morando lá na Indonésia, né? E o interessante é que no finalzinho da viagem, sem que esse irmão ou a família dele, né, a esposa, o filho, falassem do evangelho, a irmã virou para ele e falou: olha, eu quero conhecer esse Jesus que você serve.
E aquilo pegou um pouco pegou um pouco ele, né. Ele ficou inquieto, se questionando por que que de repente essa mudança de postura, né. E é interessante que o que a irmã vai testemunhar é que quando ele ligava para falar do evangelho, enquanto ela ainda eles estavam distantes, né, enquanto a irmã ainda não tinha encontrado ele depois de converter, ela tinha lembranças de como o irmão era antes do evangelho. Então, para ela, era uma incoerência, era incondizente aquilo que ele falava e aquilo que ela tinha de visão dele. Mas aí, quando ela passou essas semanas, né, convivendo com a família, ela percebeu o quanto Jesus transformou a vida dele. E aí sim ela se colocou à disposição, né? Então, de novo, não foram palavras, não foram estratégias, né? Músicas, peças de teatro que tocaram o coração dessa mulher, né? Não foi isso que trouxe o evangelho, né? O poder de Deus para a salvação para aquela mulher. Foi esse testemunho que ela enxergou na vida desse homem, né? E aí, de novo, por que que é tão importante a gente entender esse aspecto da missiologia, né? É porque a gente não pode ter receio, não precisa ter receio, né? De evangelizar, né? Voltando para a ideia, para a questão da missiologia em si, né? A missão, ela é de Deus. A missão tem um dono, tem um grande interessado. Mas a missão também tem alguém que faz, que executa, que também é Deus. Então, quando a gente fala da missão de Deus sendo cumprida, né, e o evangelho sendo pregado, estamos falando de criar ambientes para que o poder se revele. E é claro que quando a gente fala de pregar o evangelho, né, com certeza estamos nos referindo a, a declarar o evangelho, mas também estamos falando de expressar. E aqui eu não quero diminuir a ideia de que um culto ele não é evangelístico, né? De que a gente não precisa ir em praças para pregar o evangelho, né? De alguma forma expressar publicamente, né? Mas quando a gente entende que a missão ela é de Deus, a gente vai entender que esse expressar publicamente foi direcionado por Deus e conta com a capacitação de Deus. Então não é sobre ter as melhores palavras, né? Os melhores discursos, não é o quanto quão estudado uma pessoa, quão profundamente envolvida a pessoa é, né, com os estudos, mas é sobre ter a disposição e o entendimento de que, de novo, a missão ela é de Deus. Muitas vezes a gente vai encontrar por aí para explicar a missão de Deus, para expressar, na verdade, né, um termo chamado missio Dei, que vem da raiz de Dei para Deus, divindade, e missio como missão. E aí em João 20, 21, por exemplo, a gente vai encontrar novamente Jesus disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu
os envio. O entendimento de Paulo também, quando ele fala para Coríntios, né, para a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, quando a gente fala de evangelismo, na sua profundidade bíblica e através da missiologia, né? A gente precisa entender que é o poder que flui, aliás, é o poder que atua em nós e flui de nós. E aí, quando a gente pensa, né, essa questão da como que o cristão ele deve se portar diante da sociedade, né? Um dos grandes aspectos que a gente precisa observar é a Igreja de Cristo. E aí, quando eu quero dizer a Igreja de Cristo, eu não quero simplesmente dizer na definição antropológica como mais uma expressão religiosa. Mas eu quero que a gente entenda como o corpo de Cristo, ou a grande família do Senhor. Porque a proposta da gente entender dessa forma é que a gente não se atenha a alguns agrupamentos que às vezes a gente faz. Não é sobre calvinistas e arminianos, não é sobre evangélicos e católicos, mas é sobre todos aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. E aí, quando a gente tem essa ideia de que a Igreja de Cristo, né, é esse conjunto de irmãos de uma mesma família, né, todos adotados através do sacrifício de Jesus, o que precisa ficar claro é que essa é uma forma de relacionamento. Então, a comunhão, ela é a principal expressão desse relacionamento entre os irmãos de Cristo e os irmãos em Cristo. E isso quer dizer que a gente tem uma profundidade um pouquinho maior, porque aquilo que nos une não é a geografia, não são as nossas origens, não são as nossas condições sociais, não é a nossa faixa etária, não é o nosso gosto culinário, não é a nosso alinhamento político, não é nosso gosto musical,
única coisa que é a mais importante, que de fato define esse nosso relacionamento, essa nossa união, né, essa nossa sociedade, é o sangue de Cristo. E aí nós, como cristãos, fazendo parte dessa grande comunidade, dessa grande sociedade, a nossa contribuição é de que a igreja, ela é a resposta para o clamor do mundo. Então, quando a gente tem a perspectiva bíblica de que a sociedade é o alvo da missão de Deus, é, o que fica especialmente e precisa ficar especialmente claro nos nossos corações é que a igreja é o principal canal pelo qual o evangelho ele é pregado e de fato vivido. Meio confuso, muita sopinha de palavras, muitos termos. Então, tentando juntar um pouquinho os pontos, né? É, mais uma vez, diante da sociedade, nós somos mais um. Mas a sociedade, para nós, é o alvo da missão de Deus. Ou seja, Deus deseja redimir a humanidade. E a forma como Deus deseja redimir, a forma como Deus escolheu redimir a humanidade é através da missão. E a gente cumpre a missão quando a gente prega o evangelho. E não pregar no sentido único, exclusivo de anunciar, mas no sentido de demonstrar o poder da salvação. E aí a gente faz isso de duas principais formas: testemunhando do poder que nos redime
e manifestando as ações do Espírito Santo. Então, essa é a forma que a gente deve encarar a sociedade. E aí, talvez, fazendo mais um paralelo com a vida de Jesus, né? A gente deve olhar para a sociedade com o amor que Jesus teve. E aí, nesse sentido, a gente deve atender às necessidades que a sociedade apresenta. Porque Jesus, ele não foi simplesmente um mestre muito bem intencionado que se preocupava só em ensinar. Jesus, ele foi de encontro, ele realizou muitas curas, né? Ele multiplicou alimentos para alimentar toda uma multidão, né? Então, essa é a forma como a gente deve responder à sociedade também, atendendo às necessidades. Outra forma que Jesus encarava a sociedade era demonstrando e falando sobre a esperança da eternidade. Uma das marcas mais profundas que eu carrego comigo a respeito disso é o condenado que estava do lado de Jesus e Jesus vira e fala: Hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus. Então, essa é a esperança que a gente também precisa mostrar para o mundo, de que a redenção ela é para todos, mas para todos aqueles que se arrependem genuinamente, e não cabe a nós julgar quem se arrepende genuinamente ou não. E um outro aspecto da vida de Jesus diante da sociedade é que ele confrontava. Vou chamar de mentira, que era o alvo do confronto de Jesus, mas é todo o ensinamento, às vezes bíblico. Bíblico no sentido de inspirado, talvez, né, pela palavra, mas que, na verdade, não era correto. Então, isso também é uma forma como a gente precisa encarar a sociedade. Nós precisamos ser firmes como Jesus foi também, mas não sem apresentar os outros três, os outros dois, aliás. Então, quando a gente fala sobre missiologia, basicamente o que a gente precisa entender é que a nossa postura diante da sociedade deve ser a mesma postura de Jesus. A nossa missão é dar continuidade àquilo que Jesus ele começou. E não só dar continuidade, mas a gente precisa entender que a gente vai sempre demonstrar o evangelho capenga, se a gente não prestar atenção nesses três aspectos da vida de Jesus em relação à sociedade. A gente não pode se dar o luxo de só confrontar sem falar da eternidade, sem atender às necessidades. A gente não pode se dar o luxo de achar que só por atender às necessidades
a gente não precisa falar da esperança, a gente não precisa confrontar aquilo que precisa ser confrontado. A gente também não pode se dar o luxo de achar que só falar da esperança, sem confrontar aquilo que precisa ser confrontado e sem agir, sem atender às necessidades, a gente vai estar pregando um evangelho coerente. Então, juntando um pouquinho de ontem e hoje, né? Apesar da sociedade enxergar a gente como só mais um, o nosso papel é provar que não somos só mais um. E o jeito que a gente faz isso é pregando o evangelho. E não é só anunciar, mas é testemunhar do poder de Deus para a salvação, do evangelho, quebrando os nossos pecados, mas também demonstrando o poder do Espírito Santo, através de curas, através de revelações, mostrar que esse poder ele é real, ele é atuante. Isso. Alguma dúvida, algum comentário, alguma ponderação? Acho que para mim, é, quando você falou dos 3 pontos, né? De atender as necessidades, isso, obrigada. Expressar na eternidade e confrontar a mentira, né? Acho que é, fica bem marcado que precisa ter o amor de Jesus, né? Porque se você olhar cada coisa individual, né? Talvez em alguma outra religião tenha cada ponto, né? Tipo, ai, ajude as necessidades dos outros, ou na internet, quando você morrer, você vai descansar, ou alguma coisa assim. Ai, você não deve ser de tal jeito, seja melhor, né? Mas precisa ter o evangelho, né? Então, não dá para ter esses 3 pontos sem o evangelho, né? Uhum. Porque aí, se fosse só os 3 pontos, aí a gente ainda só mais um, né? Acho que até uma abstração que a gente pode parar para pensar, né? Será que é possível ter os três sem o evangelho? Por, por que que eu falo isso, né? Porque quando a gente olha para a perspectiva bíblica, né, de novo, a sociedade, ela vai ser esse conjunto de, inclusive, nós inclusos, né? Ela vai ser a humanidade caída, que caminha em direção à separação eterna do Senhor. E o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que existe uma progressão. Progressivamente, o mal ele tem se tornado mais evidente. E aí é interessante a gente parar para pensar nessa perspectiva, porque se a gente está nesse rumo progressivo do mal se tornando cada vez mais evidente, né? É, a pergunta que fica é: será que é possível
demonstrar alguma coisa boa que não venha de Deus. E aí talvez trazendo um pouquinho mais para perto, né, para nossa realidade, né? É, nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que nós somos corrompidos pelo pecado. Essa é a luta, né? Esse é o dilema que existe na humanidade inteira. E aí, o que acontece é que tudo que a gente demonstra que nos afasta de Deus, ele vem dessa natureza pecaminosa, né? Mas tudo aquilo que de alguma forma nos faz lembrar da bondade só pode ter uma fonte, que é a imagem e semelhança restante de Deus nas nossas vidas. E aí fica interessante a gente parar para pensar, né, nessa perspectiva e até no questionamento, né? Será que a gente consegue apresentar esses três sem o amor de Jesus? Minha conjectura é que não. E aí a única forma que a gente tem é realmente a ação do poder para salvação, né? Para nossa salvação, que é o evangelho, né? Porque se o evangelho ele não vai destruindo a nossa natureza pecaminosa, a gente vai demonstrando cada vez mais ela. Mas se o evangelho vai destruindo cada vez mais essa natureza pecaminosa, né? A gente vai se tornando cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E quando a gente olha para, por exemplo, o Sermão do Monte, Jesus ele traz uma perspectiva ainda mais profunda, né, de dizer que a intenção tem um peso bem parecido com a ação. Então, a regra é até mais rígida, né? Porque talvez a gente até faça uma boa ação, talvez a gente até atenda às necessidades, mas aí sem o amor de Deus, sem o amor de Jesus, sem o evangelho agindo, talvez a gente faça isso por orgulho. Não com o desejo de demonstrar a eternidade, não com o desejo de confrontar a dura realidade de que existe muita injustiça social, né? Mas com o desejo de mostrar, olha, no final eu não sou tão ruim assim. E aí que interessante, né, que seguindo um pouquinho essa linha, né, a missiologia, ela vai falar que nós somos uma parte da humanidade em redenção, é, demonstrando que o poder de Deus para a salvação é capaz de redimir a humanidade que está em separação de Deus.
Mais algum comentário, mais alguma ponderação? Ou alguma contribuição também? Bom, até que foi bem rapidinho hoje, né? Mas se ninguém tem mais nada, gostaria de pedir uma oração para a gente finalizar esse momento. Então, Eu posso orar. Deus, muito obrigada por essa noite, obrigada por esse desafio que o Leandro trouxe, o pastor Leandro trouxe hoje para nós. A gente realmente está olhando a sociedade em que a gente vive de uma perspectiva mais profunda do que o teu evangelho traz, Deus. Peço que o Senhor esteja nos capacitando com o teu Espírito Santo, para que a gente realmente possa estar, esses três pontos, tocando realmente a sociedade que a gente está envolvido, para estar levando o teu Evangelho, Deus. Peço que também a gente possa estar entendendo que realmente o teu Evangelho não é só estratégia, não é só falar, mas sim também cultivar o amor de Jesus Cristo nos nossos relacionamentos, Deus. Peço que o Senhor esteja nos capacitando para estar entendendo isso de forma mais profunda e que o Senhor possa estar falando conosco também amanhã, Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, amém. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.